Foi feita a correição na 13ª Vara de Curitiba, a da Lava Jato. Nesta segunda-feira, o Corregedor Nacional da Justiça, Luiz Felipe Salomão, anunciou 4 afastamentos. Afastamentos da juíza federal Gabriela Hart, do juiz federal Danilo Pereira Júnior e dos desembargadores Thompson Flores e Loraci Flores de Lima. Estes dois do Tribunal Regional Federal 4, o TRF4. O Tribunal de Recursos que analisa as ações da Vara de Curitiba. Nesta terça-feira, o plenário do Conselho Nacional de Justiça deve se reunir para avalizar ou não os afastamentos. Entre as acusações contra a juíza Hart e demais, movimentação irregular de bilhões de dinheiro público ou violação do Código de Ética da Magistratura e ou desobediência a determinações do Supremo Tribunal Federal. Parte em uma das reclamações disciplinares, Sérgio Moro terá seu caso analisado pelo Conselho do CNJ. Gabriela Hart é aquela senhora que copiou trechos de sentença para condenar Lula a 12 anos de prisão. Sentença depois anulada também por conta do plágio. Da juíza Hart e do juiz Thompson Flores falamos aqui por anos. Thompson Flores presidiu o TRF4 quando deu uma entrevista. 4 meses antes do tribunal que ele, Thompson, presidia, julgar a decisão de Sérgio Moro, Thompson Flores antecipou ao Estadão. A sentença de Moro é irrepreensível, fez exame minucioso e irretocável das provas e vai entrar para a história. Na mesma entrevista, Thompson Flores confessou: não li as provas. Irretocáveis provas que ele não havia lido. Normal. Eram dias de profunda arrogância e prepotência. Avançavam sem medir consequências muitos dos mesmos e mesmas que hoje sacam a liberdade de expressão. Exercício esse, o da liberdade de expressão, então cerceado nas redações das mídias comerciais. As mesmas mídias onde hoje clamam algumas e alguns autoescalados quixotes da liberdade de expressão, em certos argumentos bem mais próximos do Rocinante. A propósito, Michael Shellenberger é um farsante norte-americano. Há uma semana, de repente, despencou no Senado do Brasil, mentindo. Para começar, ele usa argumentos esgrimidos pelo Dudu 03, que no momento, além de pregar boicotes ao Brasil junto à Internacional Fascista, trabalha para impedir que o pai e membros da família sejam condenados e presos pelo conjunto da vasta obra. Das rachadinhas e decorrentes 51 imóveis e mais 2 imóveis da imobiliária Messias às joias sauditas. Sem esquecer o que fizeram e desfizeram no desgoverno deles e de militares e vice-versa, investigados também pela articulação da encenação golpista. Agora, exatamente quando as investigações avançam, sacam a campanha pela liberdade de expressão, que junta, além dos habituais ingênuos, os servos, os notórios corruptos, os picaretas e oportunistas. Com esse ambiente sendo controlado por uns e umas e facilitado por vários. Inclua-se na ingênua facilitação, em especial nas redes sociais, certo estado de espírito. Fatos e dificuldades reais concretas à parte, uma porção à esquerda se deixa enredar pelas teias das redes sociais da extrema-direita. Isso redunda numa anomia assim definida por Franciel Cruz, o autor do clássico Ingresia. Essa porção é a esquerda ibis, ou chamemos de Hard Har, personagem de antigo desenho animado. Aquela hiena lamurienta que vivia a repetir: ó dia, ó céus, ó azar. Não sairemos vivos, isso não vai dar certo. Tenho cãibras quando sorrio. E foi nesse bioma heterodoxo que subitamente brotou do lamaçal o certo Michael Shellenberger. Na trilha de Dudu 03, evocando Elon Musk e aterro sanitário chamado Twitter Files, disse: Alexandre de Moraes ameaçou processar o advogado do Twitter no Brasil. Depois confessaria ter mentido.
confessou não ter provas e ser incorreto o que havia dito. Isso quando nas redes milhões e milhões já haviam mentido por osmose. Depois, o enviado do aterro ainda diria: em 1977, a Corte Suprema dos Estados Unidos resolveu que nazistas podiam fazer manifestação em um bairro dos judeus, e não somente bairro dos judeus, mas sobreviventes do Holocausto. Michael considerou tal decisão uma coisa incrível. O que disse a Conib a propósito desta frase? Farsantes vários pontificando também em espaços da mídia comercial. Farsantes porque não identificados o que também representam. De onde vieram, quando e por que brotaram na cena midiática. São apenas apresentados como doutos e livres pensadores, combatentes da liberdade de expressão. Como Elon Musk, citado em prosa e verso por combatentes de ocasião da liberdade de expressão. Alguns deles de institutos dito liberais. No ano passado, criaram uma CPI para investigar o movimento dos Sem Terra, o MST. Deu no que deu, e nada. Não fosse o Congresso o que é em sua maioria, se deveria criar uma CPI para investigar origem, caminhada de alguns dos tais institutos liberais, que demonstraram as pesquisadoras da Universidade Federal de Santa Catarina, Camila Feix Vidal e Jade Lopes, já nos idos do impeachment, atuavam tais institutos inspirados pela organização Atlas Network, definido pela pesquisadora professora Camila Feix Vidal como um guarda-chuva de atuação coligada à agência USAID, aqui chamamos USAID, do governo dos Estados Unidos, e de braços dos Estados Unidos que simulam serem privados, como o NED, National Endowment for Democracy, e o CIP, Center for International Private Enterprise. Só via Atlas Network financiados 470 institutos e assemelhados em ao menos 90 países. Em pouco mais de uma década, esses exportadores do liberalismo injetaram no mundo, Brasil incluído, o correspondente a ao menos 2,2 bilhões de reais. Os Estados Unidos pagando para liberais defenderem o enxugamento do Estado. No mais das vezes, leia-se: embolsarem o que houver de mais precioso. Petróleo, água, luz, energia, minerais, biodiversidade. Atuação profunda, especialmente no Brasil. No momento, a USAID atua também na Amazônia. Projeto de 130 milhões de dólares. Conservação da biodiversidade, treinamentos, formação de lideranças indígenas, etc. A cobertura habitual. Já impactaram 45 milhões de hectares de florestas. Para este 2024, outros 35 milhões de hectares de florestas. Já deram benefícios socioeconômicos para 94 mil pessoas. E, aspas, assistência técnica para ao menos 2.800 indígenas. Leiam esse trabalho das pesquisadoras Camila Feix Vidal e Jade Lopes. Repensando a dependência latino-americana. Atlas Network e institutos parceiros no governo Bolsonaro. Trabalho publicado na Revista Brasileira de Ciência Política, número 38. Institutos dito liberais rechearam a equipe do ministro Paulo Guedes no governo Bolsonaro e trabalharam na redação da Lei de Liberdade Econômica aprovada em 2019. Paulo Guedes, do Instituto Millennium, entre outros. Em agosto de 2017, o jornalista Li Feng publicou uma reportagem no The Intercept dos Estados Unidos sobre a Atlas Network e suas ligações também com o Brasil e com o impeachment de Dilma. Ouviu integrantes de institutos liberais, 2 deles tornados jornalistas, comentaristas. Pelo Instituto Millennium falou Fernando Schiller. Pelo Instituto Mises, Hélio Beltrão. Beltrão, ex-executivo de fundos de investimento de alto risco, que então dirigia o Instituto Mises. Beltrão, hoje comentarista na CNN Brasil. Fernando Schiller é acadêmico, consultor, professor, curador do projeto Fronteiras do Pensamento. É comentarista na Band e Band News, articulista na revista Veja, escreve em jornais.
Ali Feng Beltrão, do Instituto Mises, informou sobre as tabelinhas entre o Mises e o lamentável MBL e certo Estudantes pela Liberdade, etc. Disse: é como um time de futebol, a defesa é a academia, os políticos são os atacantes e já marcamos alguns gols. Disse isso referindo-se ao impeachment de Dilma. O golpe parlamentar que teve como justificativa as tais pedaladas fiscais. 2 dias depois do impeachment, Temer sancionou uma lei permitindo as pedaladas fiscais. Beltrão contou ainda: os correios são uma fruta pronta para ser colhida. Algo assim como se fosse banana, manga ou jaca. Fruta a ser colhida, claro, pelo livre mercado, que tem fome de lucro, de dividendos, dinheiro. Fernando Schiller, certamente desconhecendo o auxílio luxuoso da Atlas Network e dos Estados Unidos aos institutos liberais, optou por ataque aos sindicatos. Disse a Li Feng em tom de acusação: sindicatos são completamente controlados pela esquerda. Restou uma dúvida: quem controla os sindicatos dos patrões? A Fiesp e demais federações estaduais, bem como as confederações da indústria, do comércio, dos transportes, etc. Sindicato e financiamento dos patrões, ok. Sindicato e financiamento de trabalhadores deve ser demonizado. Schiller, então, como hoje, saudou as Big Techs, as gigantes de tecnologia tornadas polvos de informação e desinformação em larga escala, sem regulamentação alguma em um mundo, ora com conflitos, violações e destruição em 55 países, informa a ONU. Mundo derretendo e cérebros regredindo junto. Há uma semana, Schiller recebeu um prêmio. Troféu Liberdade de Imprensa, Liberdade de Expressão, conferido pelo Instituto de Estudos Empresariais, o IEE. Além de, entre outros, reverenciar Michel Temer, e com crítica a juízes do Brasil de hoje, Schiller citou Milton. John Milton, poeta britânico que viveu na Londres do século XVII. Milton que então defendeu o fim da censura aos livros na Inglaterra. Milton que reproduziu Schiller, escreveu: a verdade está espalhada por aí, foi estilhaçada em 1000 pedaços. É fato, cada um busca e tem a sua verdade. Milton, por exemplo, o autor de Paraíso Perdido, atormentado pelo tumultuado casamento com a jovem Mary Powell, em 1643, Milton escreveu em defesa do divórcio A Doutrina e a Disciplina do Divórcio. Publicou anonimamente. E veio o clamor para que o livro fosse queimado. Em 1644, um ano depois, Milton escreveu a Areopagítica, endereçado ao parlamento em defesa da liberdade de imprimir e publicar livros. Milton definia a jovem e recente esposa como um cadáver, donde se pode dizer que a defesa da liberdade de expressão irrompeu e ganhou força na cama. No caso, dizem historiadores, quando a jovem Mary fugiu da cama de Milton. O casal se reconciliaria em 1645. Fernando Schiller cita também John Stuart Mill, um dos mais importantes pensadores do liberalismo político. Stuart Mill, que em 1859 escreve, publica sobre a liberdade. Seu pensamento inspirou o entendimento da Suprema Corte norte-americana sobre a liberdade de expressão. Em 1919, num julgamento histórico da Suprema Corte nos Estados Unidos sobre a liberdade de expressão, o juiz Oliver Holmes decidiu: a liberdade de expressão não é ilimitada. Se o discurso resulta num crime ou representa um risco de resultar no crime, então o autor do discurso não está protegido pela liberdade de expressão. Oliver Holmes, então, foi acompanhado pelos demais juízes, todos da Suprema Corte dos Estados Unidos. Pergunta: o 8 de janeiro é resultado também
do que, senão do atiçar? Simplifiquemos. E a sede do Estado dos Estados Unidos por Julian Assange? Ou o ato patriota de Bush Jr. em 2001? E as consequências? Depois, o USA Freedom Act em 2015. Não é o que entendem defensores da liberdade de expressão de ocasião, como os que foram às portas dos quartéis clamar por golpes e ditadura, e vinham clamando ao longo dos anos por AI-5 e intervenção militar. Ou ditos liberais que esqueceram as sedes dos três poderes em Brasília sendo atacadas e depredadas no 8 de janeiro. Crime ou crime pavoroso é quando o MST ou MTST invadem propriedade que não cumpre função social como determina a Constituição. Amnésia quanto ao Messias, os seus e resultados. Dos anos pregando golpe, AI-5 atiçando as multidões contra o Supremo Tribunal Federal. Atacaram juízes e jornalistas, especialmente as mulheres. Elon Musk também ataca o Supremo Tribunal e o ministro Alexandre de Moraes. Para entender o que Elon Musk significa, leiam a biografia escrita por Walter Isaacson. O pai, Elon Musk, é perverso e delirante, narra Isaacson. Quando o filho Elon tinha 12 anos, foi mandado para um acampamento de sobrevivência na selva, na África do Sul. Um Veld School. O bullying era uma virtude. Alguns dos meninos morreram. Musk foi selvagemente espancado 2 vezes. E na escola apanhou tanto de um grupo que seu irmão Kimball descreve. O rosto era uma bola de carne, quase não dava para ver os olhos. Por décadas, Musk fez cirurgias para tentar consertar o nariz. Apanhou e em casa o pai gritou com ele por 1 hora. Me chamava de idiota e dizia que eu era um inútil, recorda Elon Musk. Esse é o Musk, que quer ser dono do mundo e também de Marte, que no Twitter tornado X está caçando e apagando quem o critica. É a tipos como esse que liberais de ocasião defendem que sigam com liberdade de expressão absoluta, total, e, ao contrário do que rege o demais na vida da humanidade, sem regulamentação alguma. Uma sugestão para liberais sazonais, de ocasião, de tão estreita ligação com financiadores de institutos liberais. Financiem uma pesquisa sobre liberdade de expressão. Entrevistem seus colegas. Nas redações dos grandes jornais, revistas, nas redações das emissoras de TV e rádio onde vocês mesmos atuam. Para colegas de hoje, uma pesquisa reservada, claro, para que não sejam expurgados como foram dezenas, centenas. Sabem todos que não caíram de paraquedas numa redação ou não entraram pelas mãos do patrãozinho. Procurem saber. Pesquisem nas emissoras, jornais, revistas, sites, dos grandões manjadíssimos do Sudeste, mas também dos conglomerados regionais, dos ACMs, Sarneys, Collors, Rosados, dos Coelhos, Alves, Francos, Maias, Barbalhos, tantos, no Norte, na Amazônia, Rondônia, etc. Nos potentados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, do meio oeste. Vão às redações, perguntem, procurem saber sobre a liberdade de expressão. Visitem algumas das 4.000 rádios comunitárias espalhadas pelo país, os chamados grotões. Deixem cinismo e hipocrisia de lado, desçam dos salões, saiam das salas dos patrões das mídias comerciais. Enxerguem, busquem saber nas redações até onde, na real, existe essa liberdade de expressão de palanque. Essa que só defendem quando interessa, o interesse próprio, ou, como agora, em defesa exatamente dos que seguem atacando e tantas vezes atacaram a liberdade no Brasil. Basta ir à história, passada, recente e presente.